Então, boa noite, pessoal. Obrigada pela presença. Hoje é mais um dia do cinema brasileiro para não chatear ninguém, né? Filmes brasileiros para não chatear ninguém, em homenagem a Davi Neves. Então, a gente vai assistir o curta do Vinícius de Moraes, música, poesia. Como é que chama o curta mesmo? Ai, daqui a pouquinho a gente vai ver o curta. O curta tem 10 minutinhos, né? E depois do curta, a gente vai assistir um filme de sugestão da nossa queridíssima Luísa Kraft, que está estreando aí no Cineclube Online, mas ela era presença, figurinha carimbada quando era presencial, né? Porque ela dava aula de alemão aqui na escola, tudo, e ela fazia o cineclube alemão, né? E aí ela comentou desse filme da Cruella e eu baixei e eu achei o máximo. Aí eu falei, Lu, a gente vai tentar começar quase na hora para poder ter você para o debate também, porque ela ainda vai dar aula para os alunos dela, né? Lu, quer falar um pouquinho do filme antes que você saia? Bem, na verdade, eu também ainda não vi o filme. Na verdade, a gente conversou sobre o filme, né? Eu e a Lília, mas eu, sinceramente, não vi o filme. A Lília falou, vamos botar para ver, Luísa quer ver, e foi isso. Então, foi mais uma sugestão porque hoje em dia está na moda, né? O anti-herói está cada vez mais em voga. E eu vou ser sincera, muitos dos filmes dos anti-heróis, assim, eu não curti até então. Então, eu ouvi falar muito bem desse filme. Então, eu estou bem curiosa para ver, assim. Já estou até com uma análise do anti-herói aqui para ver se entra na caixinha do anti-herói. Ah, beleza. Então tá bom. Os dois filmes de hoje, né? Se a gente for perguntar o que que eles têm a ver um com o outro, eu tenho que ficar arrumando, né? Justificativa. Mas eu só pensei no Vinícius com a Cruella por uma coisa. O filme do Vinícius começa com aquela musiquinha. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. E a Cruella mora numa casa assim. E aí, é a única coisa que tem em comum. Porque assim, a gente está começando a mostra do Davi Neves com curtas, né? Então vai ser difícil a gente conseguir fazer o curta de verdade ter a ver com o longa, né? Então é para sensibilizar todo mundo, até semana que vem a gente assistir um longa do Davi Neves, né? Que eu já escolhi, a gente vai assistir um muito prazer. O Atla queria o Fulaninha, que é a razão, né? Da mostra, da homenagem, mas eu não estou conseguindo achar de jeito nenhum. Aí então a gente vai assistir a continuação do Fulaninha, né? Ou melhor, o que deu a origem ao Fulaninha. Fulaninha é uma continuação do Muito Prazer. Né? E aí, então, semana que vem a gente assiste o longa e vai ter a ver, né? E aí, então, a Cruella, como a Lu tinha falado, né? Essa coisa dos anti-heróis, né? A gente viu ano passado o Coringa, que algumas pessoas amaram, outras odiaram, enfim, mas o ator estava divino. Mas é contar esse passado, né? Hollywood está revisitando o passado dos heróis e dos anti-heróis para contar o porquê deles serem assim como eles são conhecidos. E a gente viu há uns 5 ou 6 anos, ou 10 anos, também três versões do Branca de Neve, né, em que explicava o porquê da bruxa, né? Até a Angelina Jolie fez o papel da bruxa malvada, e explica por que, que ela é a malévola. Também tem lá a Branca de Neve que decide não ficar com o príncipe, enfim. Né? E aí, então, essa mudança desse imaginário, né, que já tem vindo de um tempo para cá, né? Então, é um tema recorrente de Hollywood e o filme de hoje também. Só que eu escolhi esse filme porque, assim, eu tenho uma relação de carinho com a Inglaterra, né? Eu morei lá um tempo, estudei um pouquinho lá também. Mas o que eu tenho de verdade de relação com a Inglaterra é o rock and roll, né? E isso eu amo de paixão, né? Eu sei que falam que o rock é uma coisa de branco, enfim, não é nada. O rock and roll
só existe por causa dos negros, né? Enfim, e aí contando dessa juventude que nasce, né, depois da Segunda Guerra, então essa juventude que trabalha, que tem dinheiro, né, assim, pelo menos para poder se vestir ou comprar, ou consumir, né? E como o Acla também comentou, né, quando eu falei do filme, é uma juventude que teve acesso à universidade, né? Então, muita coisa começou a ser produzida, né? No design, na moda. E o filme é alta costura, né? Que a Cruella de Vil é famosa por ser estilista que usava pele de dálmata, né? Eu não assisti o desenho, eu não sei de nada. Eu sei que a Glenn Close deu um show no outro filme, mas eu nunca vi. A minha filha adora, mas eu nunca vi. E esse conta a história da juventude da Cruella. No Cruella 1 é a Emma Stone, do La La Land, né? A mocinha lá do La La Land, mas com um sotaque britânico impecável. E ela, e a garotinha que faz o papel dela ainda, criancinha, é a alemã, aquela atriz alemã de um filme do Tom Hanks que está aí no Netflix, né? É uma garotinha que faz o filme com ele, para quem não assistiu, é do filme do Oscar, enfim, ela é ótima, né? E para fechar, né, a maravilhosa Emma Thompson, né? Maravilhosa como uma maldosa, mais maldosa que a Cruella, né? E aí ela é a super estilista, as roupas dela são a coisa mais linda, e o filme meio que conta essa rivalidade entre a Cruella e a Emma Thompson, que tem um outro nome lá, Baronesa é o nome dela, né? E aí o filme também conta o começo do glam rock, né? Que era aquela coisa meio andrógena dos homens. David Bowie, e tem muito rock and roll dos Estados Unidos também, tem muito Iggy Pop, tem The Doors, tem assim, a trilha sonora é magnífica e tem, enfim, mulheres cantando também, né? O roteiro é do mesmo roteirista daquele filme do grego, A Rainha, né? Que inclusive tinha Emma Stone também. Então ele já ganhou alguns Oscars. E o diretor é um diretor australiano que a gente viu naquele Eutônia, que é aquela garotinha lá do filme do Tarantino, ela fazendo o papel de uma esportista que depois virou uma pilantra, né? Mas é a história real dela. Enfim, muita cinefilia, já dei E a a coisa favorita, toda. né? Vou fazer o teste com vocês. Lu, você está vendo a gente agora? Tô. O roteirista também fez A Favorita, não foi? Isso, a favorita, não a rainha, a favorita. Esse mesmo, que ganhou um monte de Oscar, e a rainha Pois do The é. Crown era a atriz do filme, junto com a Emma Isso. Stone, né? Esse mesmo, né? Então, vou fazer o teste com vocês. Tudo certo? Tudo. Tudo Ótimo. ok? Perfeito. Então tá bom. Então vou desligando as câmeras. Oi, Nelly, oi, Grácia. Oi, Lili. Opa, desculpa, eu ia desligar sua câmera, desliguei seu áudio. Um beijo, bom filme para todo mundo. Bem, enquanto a gente vai ligando aqui as câmeras, eu vou falando rapidinho que a minha escolha principal desse filme, além da dica da Luísa, foi esse filme dar crédito para as mulheres, né? No começo do punk, porque a gente tem as músicas, mas o que fez as músicas acontecerem foi a roupa, a atitude foi feita pela roupa, assim como aquele filme Sapatinho Vermelho, né? A pessoa coloca o sapatinho e não consegue mais parar de dançar. E para as mulheres, né, que era um ambiente dos anos 70 completamente machista, né? Então, a Cruella é inspirada na Viviane Westwood, que ela era uma professora primária que começou a fazer roupa, né? E brincando com essa coisa da roupa como se fosse essa estética meio de vampiro, né? Mas com espartilho, a roupa da nobreza e fazendo a coisa com elementos pop, né? E o glam rock. Então, a roupa criou a atitude, né? E o filme, enfim, a Disney
gastou 200 milhões para fazer acordos, né? Para ter as músicas, para ter toda essa história, né? Pagou os direitos autorais para ter essa história. E aí, então, vou aqui liberar o som de vocês. Lu, comenta aí. Eu vou ser sincera, assim, até que eu li várias críticas, porque eu também não tinha conseguido ver o filme antes, né? Porque ainda não estava liberado. E eu vou dizer que até que eu gostei desse anti-herói que eles criaram, né? Porque eu acho que, assim, eles tentaram fazer isso com Malefice, né? E eu acho que não sei, para mim, assim, eu não consegui curtir tanto. Eu achei que ela é uma personagem bem interessante. E eu li que, assim, muitas pessoas criticaram o roteiro, né? Não sei se você leu isso, assim, que a crítica é como se que o roteiro ele não tivesse uma congruência com a personagem, que a congruência seria no final ela matar a sua inimiga. Mas eu acho que o interessante é que a gente também está falando de um filme da Disney, então é um filme família, né, para todo mundo. E eu acho que dentro dessa proposta, assim, eu vou ser sincero, eu gostei. Eu fiquei assim bem desse final, como eles fizeram a trama, como é um filme também para família, fantasia, então claro que a gente não pode, tem várias coisas que você fica assim, bem, como assim, de repente ela herda tudo, fica aquele final meio feliz e coloca a personagem que é má, mas também não é má tanto assim, como mais uma inspiração para a Cruella que a gente conhece, né? Quando ela dá os cachorrinhos e o advogado começa a fazer a música no final, né? Compor uma música, me parece mais assim, ela dá a ideia de um personagem. Tanto que ela fala, né, para o estilista daquela loja que se todo mundo pensa que eu sou a vilã, as pessoas precisam, que deixem pensar. Então, eu achei que até que a ideia ficou super interessante, né? Eu achei, assim, bem legal nesse sentido, de criar um anti-herói que geralmente tem seus conflitos, né? Eu acho que é por isso que o anti-herói, eu acho que hoje em dia está tão em voga, porque é um personagem que ele sofre, ele é fruto de um passado, de suas perdas, e que ele é um personagem conflitante durante toda a sua narrativa, né? Porque o herói que a gente conhece é aquele que vem de um passado, que tem um conflito, mas ele tem um momento da redenção dos seus conflitos, e é um momento espiritual em que ele ascende para o bem, né? E eu acho que o anti-herói traz um pouco do que a gente vive cada dia, né? Os nossos próprios conflitos, os nossos próprios problemas, as nossas próprias vontades de vingança, né? Que eu acho que a maioria tem, nem sempre a gente faz. E o anti-herói, ele traz também essa catarse, né? Que eu acho que tem um ponto, assim, quando ela se transforma na Cruella, eu acho um ponto muito catártico, né? E é quando você se dá o direito a não ter esses limites, se dá o direito a criar sua própria vingança e não tá nem aí para o que as pessoas pensam de você. Meio você transgride esses limites, que o punk é exatamente isso. Eu achei muito bom, muito legal eles usarem o punk. A trilha sonora é maravilhosa, assim, eu achei muito legal. Não sei se criança ia gostar desse filme, assim, eu acho que eu não ia entender nada, mas enfim, se eu fosse criança nessa época, assim, mas enfim, o que vocês acharam? Eu realmente estou muito surpresa, assim, queria ver esse filme muito, falei até para a Lília, por isso que ela pegou esse horário, assim, e eu realmente estou impressionada, eu achei que eu duvidava, e eu achei estranho, porque como reclamaram do roteiro, por isso que eu sabia que era da Favorita, porque aí eu fui olhar, peraí, quem fez esse roteiro, né? E aí, o que vocês acharam? Valeu, Lu. Legal. O doutor Luiz foi o primeiro a levantar o dedo. Bom, é só para dizer aquilo que eu estava pensando durante o filme. Isso daria uma belíssima novela para a Globo. É uma ideia fantástica para uma novela. Bom, foi apresentada aqui
em um tempo de cinema, em 2 horas, ou coisa que vale, e poderia ter sido feita em inúmeros capítulos e coisas assim. Mas é exatamente, isso lembra um pouco também a uma novela que apareceu em 1946, ou coisa que vale, chamada O Direito de Nascer. Não sei se alguém lembra dessa novela. Naquela época não havia televisão, era no rádio. Oh, O que Direito legal! de Nascer era uma mãe que rejeitou a filha, mais ou menos como nesse filme. A filha foi encontrada por uma senhora de cor que criou, não era uma menina, era um menino. Criou o garotinho com todo o cuidado, e o garotinho cresceu e foi para a escola e tal. E a mamãe Dolores, que era a mãe postiça do garoto, e o garoto chamava-se Albertinho Limonta. E depois ele começa a se encontrar com irmã, com mãe e coisas assim, sem saber a verdadeira origem dele. E isso foi uma novela que fez imenso sucesso no fim dos anos 40, começo dos anos 50 e tal. Depois virou... O começo era só no rádio, depois foi para a televisão, e depois sumiu, ninguém mais falou nisso. Mas tem vários pontos em comum com esse filme. E eu creio que realmente é um assunto que daria uma belíssima novela para a Globo. Porque as pessoas, umas se odeiam, outras se amam e outras não sabem o que fazer, porque tem uma mistura de sentimentos para com a mãe e para com aquela que seria a patroa que a explora, não é? É verdade. Legal, obrigada pela referência, doutor Luiz. Ah, que Agora vamos ver o que o Ávila tem a dizer, porque ele está na fila. Aí, ó, depois Silvia está na fila. Você quer falar ok. antes, Silvia? Não, eu tô Depois, também. depois é a Nelly e aí depois é a Silvia. Então, deixa eu falar. Porque a Lu levantou essa questão. Será que as crianças gostaram? Hoje eu liguei para minha filha Bônus, a Esther, para que ela visse, e visse com a Maria, filha dela. E ela disse ontem que a Maria já tinha visto e adorado. Ai, que legal. Maria tem uns 11 anos e eu passei o filme inteiro pensando na Maria. Assim, a Maria teve ao meu lado o tempo todo, porque sempre que acontecia alguma coisa eu pensava na Maria, pensava o que Maria estaria pensando. E ontem Maria publicou no Facebook umas fotografias dela com os vestidos, assim, com muita saia esticada, e atrás ela pôs panos também esticados, fazendo um cenário para ela com essas saias. Então, eu acho que Maria adorou. E essa coisa perversa, né? Porque criança, às vezes eu imagino que essa dicotomia entre o bem e o mal, a gente põe na cabeça das crianças, porque eu acho que elas veem muitas vezes o mal no bem e o bem no mal. Então, o filme, as crianças devem ter adorado. E eu acho que é mais assim um filme de pré-adolescente, assim, para pré-adolescente, que é uma idade que pode ser muito perversa, né? Deve ter adorado, vão adorar. É, verdade. Quer comentar, Lu? Pode falar. Você está saindo daqui a pouco. Fala mais um pouquinho. Aí depois é a desculpa. Nelly e depois a Silvia. Tudo bem? Não, eu concordo. Oi, Vânia, tudo bem? Oi, gente, todo mundo, né?
Eu concordo, realmente, essa fase, assim, como você falou da pré-adolescência, que é essa fase, que é isso que é o interessante, não sei se vocês leram, eu achei muito legal, que é de uma psicanalista junguiana, que ela faz a jornada da heroína, que ela cria uma ideia da jornada da heroína, não sei, a Murdoch, não sei se vocês ouviram, leram um livro, infelizmente não tem em português, só tem em inglês, e ela cria exatamente essa... porque ela assistiu do Campbell a jornada do herói, e ela coloca assim, mas espera aí, e o feminino? Cadê a jornada da heroína? E isso foi nos anos 80, 70, e era tipo, não, jornada feminina é só... A mulher já é algo sagrado. Ela não precisa da jornada, ela só tem que se tocar de si e já é o negócio. E aí ela, não conformada com isso, ela criou essa ideia da jornada da heroína. E aí que volta a questão da pré-adolescência, que é o início dessa separação da mãe. A jornada começa a partir da separação da mãe, né? Que a gente vê no Super-Homem, por exemplo, né? Que ele tem que sair de seu lugar de origem, sair de seu lugar do paterno, da maternidade, para encontrar seu próprio brilho, né? E é assim que começam todas as jornadas. Isso me lembrou porque o Átila falou do pré-adolescente, que é quando começa, né? A querer sair do laço da maternidade, da mãe, do pai, e criar, né? E enfrentar aquilo que é dito a norma e querer ver quais são os limites. E isso é o início, né, da jornada do herói, da heroína e talvez até do anti-herói, né? Isso que eu estava pensando, assim, até onde o herói é um herói e o anti-herói também não pode ser um herói, né, em sua jornada. E o início é esse, né? E por isso que o punk foi muito legal, e essa coisa da pré-adolescência. E realmente hoje a pré-adolescência começa mais cedo, né? O pessoal com 7 já tá na puberdade. Beleza, obrigada, Lu. Então agora é a Nelly. Para dizer que eu gostei muito. Plasticamente achei sensacional. Cinema, né? Porque as imagens são muito impressionantes, a música espetacular e o roteiro tem um fundo, né? Um roteiro que é um pouco comum, tem muitas histórias assim, a mãe que abandona a filha e tal, mas achei os detalhes no desenvolver do filme, né? As soluções com o humor, né? O humor do filme. Quer dizer, aquela festa com as perucas todas iguais, né? Aquilo plasticamente espetacular, o salão, aquelas festas, as roupas. Eu achei assim fantástico, assim, plasticamente. Me diverti muito também, achei com muito humor. E quanto ao roteiro, essa questão da criança, eu acho que criança pequena gostaria, sim, porque as crianças pequenas gostam de bruxas, gostam. É verdade. Eu gostava, é verdade. Elas gostam, você conta uma história, ela sempre quer saber da bruxa, né? Eu acho que criança iria gostar, sim. Agora, é um pouco chocante, né? A questão da morte, do penhasco, né? Isso talvez para criança pequena não seja assim tão... Mas eu gostei, assim, achei... Eu ficaria com medo de dálmatas depois dessa. São maus, né? Obrigada. Até eles ficaram do bem, né? Até eles ficaram... E ela ainda não matou o dálmata, né? Ela ainda não... Ainda. É uma cruela, não tão cruel, né? Então tá bom. Silvia? Eu notei muita semelhança da mãe lá com aquele filme que passou há uns 3 ou 4 anos, fez muito sucesso, que é também uma pessoa que trabalha com moda, como é que chama? O sapato. Eu não me lembro. Diabo Veste Prada. Exatamente.
me parece que ele foi bastante inspirado nessa personagem. É o estilo da... Com os empregados, isso tudo, achei que foi uma... Largando os objetos, né? Isso, muito uma referência. Foi né? Então, eu notei bem... Meryl Streep, Meryl Streep faz muito bem, e eles pegaram esse personagem e fizeram uma coisa, obviamente, inspirada nele, não foi uma pequena imitação, acho que foi realmente uma coisa desenvolvido esse personagem, que estava muito, muito parecido, muito óbvia essa similaridade, né? Eu achei interessante isso. E a outra coisa que me divertiu também foram os dois personagens, os dois garotos que ficam depois, os dois caras, né, que são também, de uma certa forma, são ladrões, né? E que são heróis. Mas tem mais ética do que ela, né? Eles têm uma coisa mais de... Então, eles são ladrões como forma de sobrevivência. Então, eles mostram uma ladroagem assim, que meio que se justifica, né? E que depois eles ficam melhores do que ela, porque ela vai atrás, né, da coisa. E achei muitíssimo interessante essa virada, que ela era filha. Para mim, foi completamente surpreendente. Eu imaginaria outras coisas, mas não isso. Então, achei bem divertido, interessante. E eu tenho um compromisso agora, vou ter que sair, mas eu gostei muito. E eu achei também isso, os figurinos, as coisas todas, bem exageradas nesse sentido, mas muito divertido. Gostei. Achei bem... O gordinho, ele fez o papel daquele último filme do Clint Eastwood, que eu não consigo lembrar, que é o cara que achou a bomba e foi acusado de ter colocado a bomba nas Olimpíadas de Atlanta. Lembra? Aquele gordinho que aí ele fica passando por um tribunal. Sim, né? que ele queria ser policial, era esse filme, que aí ele acabou ele era virando só um segurança. Esse mesmo. E uma coisa também, né, dessa estética punk, hoje em dia, né, a gente vê essa galera aí com brechó e falando da revolução e lá. O que era mais legal na Inglaterra, porque, claro, eu fui lá muito pobre, porque qualquer pessoa no mundo é pobre comparando a moeda com o pound, né? Mas o que eu conseguia comprar de alegrinha, assim, era nesses brechós, né? Que toda rua tem brechó. E aí é uma estética que nasceu disso, né? E de reuso, de reinvenção de si mesmo, né? Então o punk, ele, lógico, virou um label, virou uma, né, uma estampa, né? Uma coisa, assim, uma ideologia formada, mas antes ele veio dessa coisa de se reinventar, de reusar, né, e do it yourself, né, que nos Estados Unidos veio muito com essa coisa da fazenda, né, da vida de agricultor, ou enfim, do interior, né, de aproveitar tudo da vaca, aproveitar tudo para fazer a própria roupa, o sapato, a comida, né? Mas na Inglaterra era essa coisa de reuso, né? E que é muito forte até hoje. E aí agora está super na moda, todo mundo brechó, tem um tal de brechó que chama Enjoei, que você só ganha 30% das coisas que você vender, mas que você vende na hora que você põe, assim. Minha filha outro dia vendeu meio perfume da Boticário dela de infância, porque as crianças que são adultos, que nem ela hoje, tem saudade desse perfume, não existe mais. Ela vendeu meio perfume, meio vidro de perfume. R$ 500 ela ganhou. Eu tenho uma cena que eu não sei se eu entendi bem, que é aquela daquela roupa toda assim costurada com aquilo ali eram como se fossem casulos. Né? Como se fosse. Que ideia eram maluca. casulos. Que coisa. Mas isso tem em outro filme. Isso já tem em outro filme. A própria a baronesa,
na hora que ela vai presa, é total referência a Billy Wilder no Crepúsculo dos Deuses, né? I'm ready for my close-up, né? A Gloria Swanson, né? Total, assim, né? E na hora que ela fala também, ela pulou, né? Foi a mesma coisa que a Gloria Swanson falou quando matou o cara, né? Tipo, não, né? Vocês não estão vendo, né? Não, Isso, não fui eu, né? usam muitas referências. Olha, gente, Eu quero falar, posso falar? Opa, beijo, Silvia. O Áquila tinha se inscrito antes, mas como a Vera não falou, ela pode falar primeiro? Pode E aí falar, depois- Não, fala, Áquila, pode falar. não, fala, Vera, depois eu falo. Nada, Tem um só eu não vi, desculpa. E o Otávio também queria falar. Só para dizer assim que eu adorei, total. Primeira coisa da vingança, né? Aquilo que ela fala, 5 estágios do luto, e mas esqueceram de acrescentar a vingança. Acho que vingança é a melhor coisa que existe, não inventaram nada melhor. Realmente é muito bom, né? E eu acho que sim, o roteiro poderia ser uma coisa banal, né? Se você for falar assim, mãe que deu a criança, aquelas histórias que parecem aquelas histórias de fada, Branca de Neve, a mãe morreu, não sei o quê. Mas aí ela pega isso, quer dizer, quem fez pega isso e faz outra coisa, né? Como vocês estão falando aí, uma coisa de você reinventar, né? Você contar a história parece uma história boba, mas aí a forma de contar a história, né? É muito incrível, muito legal mesmo. Então é isso, eu adorei. Valeu, Vera. Eu não sou, obviamente, da época punk, né? Eu sou da época hippie, né? Existia no shopping lá da Siqueira Campos uma loja, lembra? Que vendia Sim, roupas, eu não é sei, mesmo, lembrei, né? de um brechó. De um brechó, né? Então, Era existia a famoso, coisa que era o hippie de boutique. Existia a referência aos hippies de boutique. Outra coisa, o que me chamou a atenção, e pelo jeito ninguém ainda comentou, o final é o começo do desenho do Walt Disney, que é o pianista ganha um cachorro, a garota que ganha uma cadela, e eles se encontram e começa aí a história do 1001 Dálmatas. Olha só, que obrigado, Otávio, por dar o contexto, porque eu nunca vi nem o desenho, nem o filme, nem a animação. Começa isso. Eles dois se encontram andando em Londres, no parque, os cachorros se casam, e aí a Cruella rouba os 1001 Dálmatas para fazer... 101 Dálmatas, desculpe. Para fazer um casaco dos Dálmatas. Essa é a história do Walt Disney. Que maneiro! Valeu, Otávio! Áquila, depois Paulo. Eu acho que tem uma coisa que é interessante, né? Eles tiram muito partido da coisa inglesa, né? Brincam com a Inglaterra, brincam com os clichês da Inglaterra, né? E um dos clichês que eles brincam muito bem é o sotaque, né? Você tem ela, que é muito posh, muito chique, muito upper class, uma elite, e os dois ajudantes dela. Então, essa visão da elite como os malvados, né? E os dois ajudantes dela, que são, na verdade, os palhaços trapalhões, né? São Cockney, né? Sim! Sotaque popular. Então, eu achei muito engraçado essa coisa de lutar, de lidar com dois preconceitos: o preconceito em relação à classe dominante, em relação ao comunitário. Outra coisa que eu, só lembrando, tem um pintor inglês chamado Damien Hirst, que ficou muito famoso depois que ele empalhou tubarão, cravejou uma caveira de diamantes.
Mas mais antigo, nós tem Sim. não, Damien Hirst. Ele tem um quadro que é um dálmata que você identifica. O quadro inteiro é malhado. Olha! O quadro inteiro é malhado e no Sim. meio dessas malhas surge um dálmata. Então me lembrou muito essa história do casaco, o outro que vira tela, né? Então é Que isso. legal! Olha só! Sim, ele fez um crânio cheio de diamantes Diamantes, e tal. Que legal! Poxa! Obrigada pela reverência. Oi, gente. Boa noite, Paulo. Boa noite. Para mim é um filme para todas as idades, entendeu? Eu adorei o filme, certo? Eu achei assim as duas, a Baronesa e a Cruella, o mesmo temperamento, a mesma genialidade, a mesma passa por cima de quem for, na verdade, né? Para poder atingir os objetivos, né? E uma coisa interessante que não foi falado, que eu achei interessante, foi a postura do mordomo, né? Porque ele que fez a coisa acontecer, né? Ele que salvou a Cruella, né? Daquele que ela ia morrer, né? Fogo, né? E levou a verdade dos fatos, né? Que ninguém sabia, né? Aí, quando o fato ele aparece, aí você vê que realmente as duas são extremamente parecidas, né? E também aquela cena que foi do empurrão dela, né? A preparação da cena, né? Entendeu? Foi tudo bem organizado, né? Ela com paraquedas, eu imaginei que ela tivesse morrido mesmo, sabe? Depois ela reaparece, quer dizer, tudo foi arrumado para poder, né, dar a verdadeira face da mãe, né? Que a mãe, na verdade, era ruim mesmo. A mãe não tinha nenhum afeto pela filha, né? Desde o início até quando acontece. E também ela ligar para a polícia para poder preparar tudo, assim, para poder pegar a mãe né? E os convidados também, todo mundo vendo o fato acontecer. Então eu achei bem legal. Achei bastante legal a música, a atuação da Baronesa e da Cruella foram fantásticas, as atuações delas também tem que chamar a atenção, né? Eu achei muito, muito interessante. Eu acho que as crianças gostariam muito do filme, sim, certo? Eu gostei muito do filme, tá? Eu acho que tem um início, meio e fim, sabe? Achei bacana também a participação dos dois rapazes lá que ajudam, que são, né, o tempo todo está com ela, né? Não obstante as loucuras dela, mas eles estão juntos lá, né? Achei bacana, muito legal e gostei de ver. Era isso. Posso falar agora? Beleza, obrigada, Paulo. Pode? Posso? Uhum. Eu adorei o filme, eu adoro o desenho animado e a atriz que fez a mãe... Lu, boa noite. Desculpa, Cibele, só despedir da Lu, que ela está saindo. Tchau, desculpa aí. Tchau, tchau. Boa aula. Obrigada. Pode falar, Cibele, desculpa. Não, tudo bem. Eu só ia dizer que eu adorei, que eu adoro aquela atriz, como é o nome dela, deu um show. Emma Thompson e Emma Stone. Não, Emma Thompson arrasou. E o filme é lindo, se vê muito Inglaterra. Realmente, ela fala um inglês perfeito, até a americana fala um inglês muito bom, e os dois falam Cockney mesmo. Quer dizer, eu achei o filme genial, o desenho animado também é genial, é coisa do Disney, né? Agora, e a música arrebentou, porque a música é um escândalo. Então, adorei. Eu vou comer um sanduíche e dar um grande beijo em vocês. Um beijo. Gostou do Vinícius de Moraes, Cibele?
Bom, lógico, Vinícius e Tom não tem como não gostar, né? Então tá bom. Se alguém quiser comentar também o primeiro filme, o primeiro filme que é o Vinícius na Bahia, né? Aí ele já naquela fase, né? Aquila pode falar. Tem uma cena Hitchcock no filme do Vinícius, que é quando senta ele. Como é o nome da garota de Ipanema que eu me esqueci? Não sei. Então senta ele, a garota e uma terceira pessoa de camisa azul, que é o Davi, o diretor. É. Então, Que legal! e o filme, ele é tão terno, né? As coisas, o Vinícius estimula a ternura, né? Então o filme tem essa ternura, é muito tocante, assim, muito bonito. E eu gostei de ter visto, e muito simples. E que às vezes eu tenho vontade de ver um filme que apareça mais as complexidades e as contradições do Vinícius, né? Quer dizer, tem um outro documentário mais recente, com depoimentos do Chico, de vários autores, e que está todo mundo bêbado o tempo todo no documentário, né? Os depoimentos são de pileque, assim. Mas eu tinha vontade de ver um dia o Vinícius mais complexo, mais rico, assim, de personalidade. Esse Vinícius terno é muito tocante, eu gosto muito e tem muito a ver com o nosso sentimento carioca, né? E o afeto carioca e assim o fim do macho, né? Que é interessante, o macho, sim, o machista simpático, né? Mas a complexidade faz falta e é um poeta tão importante, ele é tão bom poeta, fica vendo ele como letrista, né? E às vezes esquecendo que ele era um intelectual, que ele pensava, que ele era um cara politicamente muito engajado, não é? Ele saiu do Itamaraty por ser um homem, ele foi aposentado, né? Por ser um homem engajado politicamente. Então, gostaria de ver mais disso. Quem sabe Lília podia fazer. Olha só! Aqui com a Lília, né, Lília? Nossa, ia ser uma coisa tão, né, tão desconhecida, tão inacessível, porque eu conheço música e poesia dele, né? E aí, enfim, aí aqui em Petrópolis as lendas, né? Que ele morava ali na casa do Visconde de Mauá, ele era genro da descendente do Visconde de Mauá, alguma coisa assim, aí construiu uma casa lá no fundo, porque ele era mó barulhento, né? A sogra não gostava do barulho dele, das festinhas. Tem essas coisas, né? Essas histórias. A casa que construíram para ele, que era Lucinha, o nome da mulher dele eu esqueci, é Lucinha alguma coisa, Proença, Lucinha Proença, essa mulher dele. E eles eram amigos do Oscar Niemeyer, e o Oscar Niemeyer projetou uma casa para os dois no terreno lá atrás. Posso falar uma coisa? Do primeiro, eu achei muito legal ver o Vinícius tão jovem, que eu nunca tinha visto fotos dele assim, tão jovem, como criança, tudo isso. Porque naquele outro documentário maior, né, já fala assim, dele já adulto, assim, mesmo da primeira fase, que ele vai para Londres e tal, mas ele adulto. E eu não tinha visto nada dele criança, dele super jovem, dele menino. Eu adorei ver isso, gostei. Legal. Aquila. A Vânia quer falar. Eu achei, mas ela não falou. Fala, Vânia. Não, já está completamente já passado. Não, eu queria falar que esses filmes do Disney, das histórias que o Disney leva e tudo, são todas de muita maldade. Eu não sei se é para criança aprender a conviver com maldade e tudo, mas até Cinderela, Branca de Neve, Bela Adormecida, todas têm uma maldade pavorosa e aí começa a superação, né? E
mais histórias de maldade, que eu acho não sei qual que eu gostei mais, se foi esse ou se foi o Coringa. E a característica deles é a maquiagem. Você reparou? A maquiagem branca, né? Então eu achei, gente, será que maquiagem branca assim é símbolo de maldade agora, né? Porque todos os dois têm uma maquiagem muito típica, né? E eu gostei também, tanto da Cruella, que é a inglesa, quanto do nova-iorquino do Coringa, que foi abandonado pelo pai, lembra? Ele era filho da moça que trabalhava na casa e aí foi abandonado pelo pai. Então, são duas histórias de abandono do retorno vingando do abandono, Isso né? mesmo. Muito interessante, eu gostei. É verdade. Pronto. Fala, Áquila. Então, isso que a Vânia está dizendo sobre acostumar com o mal, né? Quer dizer, você vê o mal como parte da vida, né? Que vem muito antes do Walt Disney, né? Desde os contos de fada, os irmãos Grimm, o Anderson, tudo, já vem essa dicotomia entre o bem e o mal e tal. A Bíblia. Na Bíblia. Tem cada cor, tem cada Tem cada malvado que Deus me livre. Agora, eu acho que assim, a comparação entre o Vinícius de Moraes, que é o sublime, não é? Sempre bom, sempre carinhoso, sempre terno, com a Cruella, que é o oposto do Vinícius de Moraes, não é? É o oposto da Garota de Ipanema, né? Eu acho que a conversa se dá também por esse lado. Você tem um extremo mal e um extremo lírico sublime, assim, bom demais, e que gosta, e que ama. Talvez seja por isso que você queira ver esse outro lado mais complexo. Porque, pô, um cara para casar tantas vezes, né? Aí, tipo, e essa coisa de que seja eterna quanto dure, né? Pelo amor, né? Quem é que conquista alguém falando um negócio desse? Que seja eterna quanto dure? Ah, então não é carnaval? Tchau. Né? Vou procurar alguém que me iluda que vai durar para sempre. Aí não é Disney, é ilusão. Naquele outro filme, o Grandão, sobre Vinícius também, tem alguém que diz Vinícius tinha que estar apaixonado sempre. Ele não conseguia viver sem estar apaixonado. Então, tudo isso é interessante saber. E eu conheci, e já que a gente está no final de noite, assim, esse papo, eu conheci a namorada, se você quiser ser minha namorada, minha linda namorada, e eu conheci ela. E ela já era uma senhora de seus 50 anos, tinha um lacinho aqui, assim, sabe? Conhece as pessoas dos anos 70, assim? O lencinho. O lencinho! E ela ainda tinha ar de brotinho, quer dizer, ela tinha um jeito de brotinho. E ela contava que foram fazer um teste dela, assim, um teste de memória e tal, e perguntaram, como é seu nome? Você é casada? Ela disse, não, eu sou viúva do Vinícius de Moraes. E aí pensaram que ela estava delirando, né? Mas aí, mas Vinícius de Moraes deixou tantas viúvas que várias podiam entrar nessa, dizer isso, sou viúva do Vinícius de Moraes. Né? Que coisa, olha só. Pois é. Voltando também a essa ideia que a Vânia tinha falado, né, do bem e do mal, que o Aquila lembrou, né, conto de fada, pensando mais especificamente com a invenção da infância, né, que aí são histórias infantis, enfim, a gente pensa assim, né, que nesses filmes de revisionismo, né, de criação, de justificação do herói, né, tudo é muito amarradinho, porque, por exemplo, tem que ter uma personagem mais cruel do que a Cruella para justificar o que a Cruella faz, né?
Então, tipo, é explicar a origem do mal, né? E mostrar para, enfim, nessa coisa da moral, né, da história, fazer com que as pessoas entendam que, ela escolheu ir por aí, né? Assim, tipo, tudo levou ela para fazer isso, mas ela que escolheu fazer isso, né? Então, tipo, as pessoas justificam, mas não vão tirar, né, a ideia de que é do mal. Por exemplo, o próprio Coringa, a gente ri com ele, e no filme também tem lá Smile, né? Na hora que ela está descendo o elevador, né? Assim, a boca É, né? Então é a mesma referência, né? O Frank Sinatra. Quando está pegando fogo, toca Smiles. Então Exatamente. É quando tá pegando fogo, não é quando ela desce. Quando ela desce é outra música, e quando ela sobe, ela canta Now I wanna be your dog. Que eu amo essa música do Iggy Pop, que não emprestou. Então, tipo, eles gastaram 200 milhões para comprar direitos de toda essa galera punk que hoje é milionária e pró-Brexit total, um bando de... É isso, né? Radical da esquerda vai para a direita numa boa, mundo redondo, é só eles darem um passinho para trás. Então, não tem muita dificuldade deles estarem do mesmo lado, né? E aí, você vê que o Iggy Pop, que está vivo até hoje, ele é punk rock, né? Punk rocker até hoje, assim, ele sempre é deselegante nos lugares que ele vai, ele sempre fala palavrão, tudo relacionado a sexo, escatologia, mas é engraçadíssimo, né? Ele não apareceu no filme, ele, que vou aparecer no filme? Quem vai usar minha versão da música? Ele autorizou usar a música, mas não com ele cantando, né? Aí eu curti, né? Tipo assim, vocês não vão ser punk de verdade. Pode falar, aquilo. Continuando nessa conversa de fim de noite, enquanto o garçom não põe a cadeira em cima da mesa, o Vinícius, o filme, e voltando ao Festival de Cinema Brasileiro, por exemplo, o Drummond está inteirinho. Lá tem o Drummond escrevendo, o Drummond com a família, o Drummond andando na rua, tomando ônibus, e o Drummond indo para a repartição. Então, é uma coisa, a repartição é tão importante para o Drummond que ele faz questão, é óbvio que ele quis chegar no ministério, não é, onde ele trabalhava. E o Vinícius, a gente nunca viu o Vinícius no Itamaraty, o Vinícius diplomata. Quer dizer, a notícia que eu tenho de Vinícius diplomata é na vida de Carmen Miranda, que ele era amigo de Carmen Miranda porque ele foi cônsul em Los Angeles. Olha, que coisa! E aí ele começa a escrever sobre cinema em Los Angeles quando ele foi cônsul, que ele foi crítico de cinema, né? E que legal! Ele teve um cineclube, Lília. Gente! Que chamava Chaplin Club. Olha só! Igualzinho do seu Raul, também chamava Chaplin Club. Quer ver? Ó. Olha só. Olha! Mas era Cineclube Chaplin, do seu Raul Lopes. Ele chamava Chaplin Club, e eu tenho a impressão que ele só passava filme mudo. Por quê? Porque nessa época havia um radicalismo dizendo que a palavra era um desvirtuamento da linguagem da imagem, né? Isso. Então, poxa, que interessante! Eu quero ler as críticas de cinema dele. E aí, bicho, tem como é o Homem do Limite? O Homem do Limite, o Mário Peixoto. Mário Peixoto! Um filme mudo, quando o filme estava careca de falar, os filmes falavam de montão. O Mário Peixoto fez um filme mudo em função desse sectarismo, né, do radicalismo da imagem. Olha isso! Poxa, que coisa, hein? Olha, que interessante! Nossa, agora eu vou procurar as críticas do Vinícius. Isso é muito legal. Eu não imaginava que ele tinha esse outro lado também, né?
Que eu li alguma coisa de prosa, mas não... Parece que em Los Angeles ele ficou muito amigo do pessoal de cinema e muito amigo da Carmen Miranda, né? Que maneiro, poxa, Isso, você vê que o nosso festival dá panos para mangas, né? super! Não, eu vou até comentar com a minha amiga que é, enfim, idealizadora, dona do Festival de Cinema Brasileiro lá em Los Angeles, o Labrife, que o Beato também faz parte. O Beato, o festival é dela e do Beato, né? Mas ela que começou tudo. E perguntar se ela sabe disso. Pô, ela deve saber hoje em dia, né? Mas é muito, muito legal. Que A biografia da Carmen Miranda como aquele homem que escreve biografias, Rui Castro. Rui Castro, que maneiro! Poxa! Não, e também descobri sobre esse cineclube do Vinícius, né? Vai que teve alguma sessão aqui em Petrópolis e a nossa amiga Aline não sabe, né? Pois é, Que ela pois é. faz a história desse cineclubismo aqui na cidade, né? Desde 1997, 1897. 1800. Olha, É. A Ana Elizabeth não falou nada. Gostou do filme, Ana? Deixa eu falar agora, porque eu esperei todo mundo falar. Ai, você fica no escuro, não dá para ver se você faz. Peraí. Pronto, dei a luz. Lembra que você que estava precisando de cores e novidades, né? O filme hoje valeu, muitas cores. Adorei os vestidos, cada vestido mais bonito do que o outro, né? Gostei de estar com vocês, já tem um tempo que eu não vim, né? Mas eu gostei mais do Vinícius até, porque, como a Akla falou, a gente não tem muito material do Vinícius em cinema, e nem sei se tem algum de biografia, alguma coisa, e eu sempre gostei muito do Vinícius. Então, foi assim, top. A noite hoje foi de glamour, muito bom. Ah, que legal! Tem sim! A gente vai assistir aí na nossa mostra daqui a um tempo. Tem um documentário do Vinícius, que é esse que o Akla falou que estava todo mundo bêbado, né? Parece que está todo mundo bêbado. Fico bêbado, todo mundo. Os filhos, todo mundo. Mas que legal, porque ele é embalado por músicas, né? Então, é bem legal. Mostra cada mulher, né, dele. É. Resolveu. E essa minha, se você quisesse minha namorada, o Akla falou que ela tinha 16 anos. E ele sequestrou ela e levou para Paris para ir morar com ele. E ela deixou ele. Depois ela não aguentou mais, deixou o Vinícius e disse que o Vinícius se queixava, falava, mas que coisa tão injusta me deixar só desse jeito. Miserável, né? E no final, narcisismo puro. No final, agora, já que a gente está no final de noite, eu vou contar isso. No final do filme tem um clipe, uma visão de Chico, né? Chico aparece e diz assim, uma vez eu perguntei ao Vinícius se ele tinha alguma coisa que faltava nele, se ele tinha algum desejo. Aí o Vinícius disse assim, eu gostaria assim, de ter o pinto um pouquinho maior. Essa ele falou no filme. Eu quero conhecer o outro Vinícius. E tem gente que ainda conviveu com o Vinícius no trabalho, tem colegas de trabalho, jovens, que eram jovens na época, mas que foram jovens diplomatas quando o Vinícius era diplomata. Quer dizer, é uma pena perder essa gente. Você podia perguntar ao Chico, se eu acho que não, ele já é era lenda no casado, já era Itamaraty. casado. Mas é lenda no Itamaraty. Lília. Oi, Paulo. Pode falar. Tem um documentário que eu assisti há um ano atrás, de uma das esposas de Vinícius, da baiana, a Gessi. Isso! Certo? Assim, muito interessante, que ela conta detalhes de Vinícius aqui na Bahia, como que ele era. Assim, seria interessante se você tentasse resgatar. Eu não lembro, eu sei que assisti, gostei, adorei. Assim,
Sim, eu acho que tem muita coisa de Vinícius que a gente As letras, surpreende, né, na época sabe? da GS E eram... foi feito, e ela participando, ela dizendo como que ele era, entendeu? Como que eles conheceram, entendeu? Muito bacana. Muito bacana. Vou procurar sim, porque eu tenho um dele na Netflix. Aí agora, quando tá na Netflix, não é muito legal passar aqui, né? Porque aí as pessoas já viram tudo, aí pode não ter muito interesse, né? Mas aí esse, que é um curta dela, né? Que eu cheguei a ver, eu cheguei a ver no cinema, assim, mostra. Eu vou procurar e aí a gente passa aqui também, né? Agora, esse do Vinícius, deixa eu ver de quem que é. Miguel Faria Júnior. Né? Ele é de 2000, eu acho. De 2005, né? Não é tão antigo, né? E aí, então, já ia a chamada para amanhã. Amanhã não tem cineclube, então dá para assistir no Netflix. Tá no Netflix, é? Então, Uhum. eu só esperei mais um pouco para ouvir a Ana, que é um tempão que eu não via. Tá sumida, né? Gente, boa noite. Vamos Então juntos. tá bom, pessoal. Boa noite. Boa Obrigada. noite. Boa Obrigado, noite, Lilian. Ana. Boa Boa noite a noite. todos.